Meu nome é Antônio Pereira da Silva. Tenho 34 anos e vou morrer hoje. Não por doença, não por acidente. Vou morrer porque descobri ouro. Vila Rica, 1730. Antônio acabou de encontrar a maior pepita de ouro da história de Minas Gerais. 47 quilos de ouro puro, o suficiente para comprar meia Lisboa. Mas Antônio sabia que não podia contar para ninguém. Porque no Brasil colonial, ouro pertencia à coroa. E quem escondesse ouro da coroa, morria. Então Antônio fez o que qualquer pessoa faria. Escondeu a pepita. E planejou fugir para o Rio de Janeiro na calada da noite. Mas os soldados descobriram. E na manhã seguinte, Antônio foi enforcado na praça principal, na frente da mulher e dos 2 filhos. A pepita foi direto para Lisboa. E de lá, para Londres, para pagar dívidas da coroa com bancos ingleses. Essa história te parece familiar, porque 300 anos depois, o mesmo está acontecendo com você. Só que agora, o ouro é digital. E quem está escondendo são os bilionários. Eu sou o Atlas do Dinheiro. E nos próximos 12 minutos, eu vou te contar 3 histórias. A história de Antônio, em 1730. A história de Klaus, em 1923. E a história de Maria, em 2024. Uma história de ouro roubado. Uma história de dinheiro que virou pó. E uma história de salvação digital. Porque no final, você vai entender por que apenas 3% dos brasileiros possuem Bitcoin. Mas 47% dos milionários já acumularam. E por que sua família pode estar condenada ao mesmo destino de Antônio. A menos que você faça o que Maria fez. Voltemos a 1730. Antônio Pereira da Silva não era apenas um minerador. Era um homem inteligente. Ele sabia ler, coisa rara na época. Fazia contas de cabeça. E mais importante, ele entendia o jogo. Antônio havia calculado que, em 5 anos de trabalho, extraiu 847 quilos de ouro das minas. Pagou 680 quilos como imposto para a coroa. Ficou com 167 quilos para cimas. Mesmo esses 167 quilos não eram realmente dele, porque o sistema funcionava assim. Todo o ouro tinha que passar pela casa de fundição. Lá era derretido e transformado em barras oficiais, com 20% ficando como taxa de fundição. Então, dos 167 quilos que Antônio possuía, 133 quilos viraram barras oficiais, e dessas 133 barras, 100 foram confiscadas para pagar dívidas da coroa. Restaram 33 quilos. De 847 quilos extraídos, 13,9% ficaram com quem trabalhou. 96,1% foram para a Europa. Antônio entendeu que estava sendo roubado. Então ele fez algo desesperado. Começou a esconder ouro bruto antes da fundição. Era crime de lesa majestade, punível com morte. Mas Antônio pensou: prefiro morrer tentando ser livre do que viver sendo escravo. 6 meses depois, Antônio havia escondido aquela pepita de 47 quilos. E planejava fugir com a família para terras distantes. Mas um delator o entregou. Um vizinho que Antônio considerava amigo. Por 2 quilos de ouro de recompensa. Na manhã de 15 de março de 1730, Antônio foi enforcado. Seus últimas palavras foram: um dia, o povo brasileiro vai entender que o ouro nunca foi nosso. 300 anos depois, Antônio estava certo. Porque hoje, o ouro digital está sendo extraído no Brasil. Mas os lucros estão indo para Silicon Valley. E 96% dos brasileiros nem sabem que isso está acontecendo. Igual a 300 anos atrás. Berlim, novembro de 1923. Klaus Müller era um homem rico, dono de uma fábrica de máquinas. Tinha 2 milhões de marcos no banco, casa própria, 2 carros, empregados. Klaus se considerava protegido. Afinal, seu dinheiro estava no banco. Dinheiro alemão em banco alemão é seguro, pensava. Mas Klaus não sabia que o governo alemão estava imprimindo marcos sem parar. Para pagar reparações da Primeira Guerra. Janeiro de 1923, $1, diz euro 18 mil marcos. Julho de 1923, $1, diz 350 mil marcos. Novembro de 1923, $1, diz 4,2 trilhões de marcos. Em 11 meses, a moeda alemã perdeu 91,99% do valor. Sabe o que isso significa? Os 2 milhões de marcos do Klaus, que compravam uma fábrica em janeiro, compravam meio pão em novembro. Klaus me contou essa história através de uma carta que ele escreveu para o filho. Carta que foi encontrada 80 anos depois, em um arquivo de Berlim. Deixa eu ler um trecho. Meu filho, hoje levei um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar leite para sua irmã. Quando cheguei na padaria, o padeiro riu da minha cara. Disse que o leite agora custava o dobro de dinheiro que eu tinha. Voltei para casa com o carrinho vazio. Sua irmã chorou de fome. Eu chorei de vergonha. Klaus continuou. O mais irônico é que meu vizinho Hans tem comida, tem roupas novas, tem tudo. Sabe por quê? Porque Hans era um maluco que gastava todos os marcos dele comprando ouro americano. Eu ria dele, dizia que era paranoico. Hoje Hans ri de mim. A carta termina. Assim, se você está lendo isso no futuro, lembre-se. Quando o governo pode imprimir dinheiro infinito, seu dinheiro não vale nada.
Proteção não é paranoia, é sobrevivência. Klaus morreu 3 meses depois, não de doença, de fome. Um homem que tinha 2 milhões no banco morreu de fome. E sabe qual é o mais assustador? O Brasil hoje está repetindo exatamente a mesma receita da Alemanha de 1923, imprimindo dinheiro para pagar contas, aumentando impostos para financiar gastos, prometendo que está tudo sob controle. Klaus também acreditou nisso, até o dia que levou um carrinho de dinheiro para comprar leite. São Paulo, março de 2020. Maria Fernandes era uma enfermeira. Ganhava R$ 3.500 por mês. Tinha R$ 15.000 na poupança. Seu pé de meia para emergências. Quando a pandemia chegou, Maria ficou na linha de frente, trabalhando 12 horas por dia, salvando vidas. Mas em casa, ela percebia algo estranho. Suas R$ 15.000 compravam cada vez menos. Maria era inteligente. Começou a anotar os preços do supermercado. Março 2020, carrinho de compras. 280 dezembro 2020, mesmo carrinho. Treibige, 40 dezembro 2021, mesmo carrinho. 425 dezembro 2022, mesmo carrinho. Página 520. Em 3 anos, os preços dobraram, mas o rendimento da poupança foi de apenas 12%. Foi aí que Maria lembrou de uma conversa que teve com um paciente. Um senhor de 70 anos internado com Covid. Ele disse: "Filha, eu vi isso antes, em 1980, quando a inflação comeu nossa poupança. Quem se salvou foi quem comprou o dólar. Hoje, quem vai se salvar é quem comprar Bitcoin." Maria riu. "Bitcoin é coisa de especulador, seu João." Mas o seu João insistiu. "Filha, eu trabalhei 40 anos no Banco do Brasil. Sei como o sistema funciona. O governo está imprimindo dinheiro que nem doido. O real vai desvalorizar. Bitcoin é igual ouro, não pode ser impresso." Maria foi para casa e pesquisou. Descobriu que Bitcoin em março de 2020, 28.000 USD, suas R$ 15.000 comprariam 0,53 Bitcoin. Mas Maria tinha medo. E se der errado? E se for golpe? E se eu perder tudo? Então ela fez o que a maioria faz. Deixou na poupança. Março de 2024, exatos 4 anos depois. Poupança da Maria, $16.800, rendeu 12%. Poder de compra real, $8.400. Inflação comeu metade. Se ela tivesse comprado Bitcoin, 0,53 Bitcoin. 275.000. Maria perdeu $258.200 por ter medo. Mas a história da Maria não acabou aí. Em abril de 2024, Maria teve uma conversa com a filha de 22 anos. A filha disse: "Mãe, você lembra do seu João? Ele morreu semana passada. Mas sabe o que ele fez? Deixou tudo em Bitcoin para os netos. 50.000 em 2020 viraram 2,3 milhões reais." Foi aí que Maria entendeu. Ela estava repetindo a história do Klaus alemão, confiando no sistema monetário, acreditando que está tudo sob controle. Então Maria fez algo diferente. Pegou os $16.800 da poupança e começou a comprar $500 de Bitcoin por mês. Hoje, 8 meses depois, Maria tem $32.000 em Bitcoin, mais do que tinha na poupança há 4 anos. E mais importante, Maria entendeu o que Antônio, Klaus e seu João sabiam. O sistema sempre favorece quem está por dentro e sempre prejudica quem está por fora. A diferença é que hoje, você pode escolher de que lado ficar. Antônio, Klaus e Maria. 3 pessoas. 3 épocas. 3 países. Mas uma única lição. O sistema sempre muda as regras no meio do jogo. Antônio trabalhou 5 anos, extraindo ouro. Klaus trabalhou 30 anos construindo riqueza. Maria trabalhou 15 anos salvando vidas. Os 3 fizeram tudo certo. Seguiram as regras. Confiaram no sistema. E os 3 quase perderam tudo. A diferença é que Maria ainda pode mudar a história. Porque hoje, pela primeira vez na história, existe uma alternativa ao sistema bancário. Bitcoin não é controlado por rei português. Não é impresso por governo alemão. Não é manipulado por Banco Central brasileiro. É um sistema paralelo, onde as regras são matemáticas, não políticas. Por isso, apenas 21 milhões de Bitcoin existirão. Escassez real. Funciona 24/7, sem feriado. Não para nunca. Suas chaves, sua custódia, não pode ser confiscado. Rede global, não depende de país. É o ouro que Antônio queria esconder. É a proteção que Klaus precisava. É a salvação que Maria encontrou. Mas atenção, a janela está fechando. Em 2020, poucos sabiam. Em 2024, muitos descobriram. Em 2025, será tarde demais para entrar barato. Você tem a chance que Antônio não teve. Você tem o conhecimento que Klaus não tinha. Você tem a tecnologia que Maria usou. A única pergunta é: você vai usar?